Pessoal, boa noite. Vamos fazer o nosso boot noturno. Aqui em casa é assim, não posso falar muito alto não, porque tem um menino que a mãe tá pelejando pra botar pra dormir. Vamos lá. O que eu quero propor pra vocês é um boot, uma meditação rápida, guiada, com base no Salmo 18. O Salmo 18, ele começa de uma forma que é semelhante à maneira como outros salmos começam, só que ele tem três códigos muito importantes para a gente levar em consideração como uma meditação no final do nosso dia. E eles são sensacionais. Que bom que Deus me mostrou esse salmo para poder compartilhar com vocês. O Salmo 18 ele diz assim: então, antes, fecha os olhos, respira 3 vezes. Presta atenção nas minhas palavras. O Salmo 18 começa dizendo que o Senhor é a sua força e o Senhor tem sido a sua força no decorrer desse dia. Que você visualize agora nesse boot noturno o seu dia como foi e quantas vezes o Senhor foi a sua força e te ajudou. Quantas vezes o Senhor foi sua rocha, a sua fortaleza e o seu libertador. Mesmo que você não tenha percebido, mas o Senhor esteve à frente do seu dia, conduzindo, guiando e te guardando. O Senhor foi o seu rochedo, o Senhor foi o seu refúgio, Ele foi o seu escudo e o seu poder. Ele te salvou. Todas as vezes que você clamou o Senhor e o Senhor é digno do seu louvor, Ele salvou você dos seus inimigos. Eu quero que você se lembre de quantas vezes isso aconteceu no seu dia, mesmo que você não tenha percebido. Das vezes em que na aflição você clamou o Senhor, você gritou por socorro, e do seu templo ele ouviu a sua voz. O seu grito chegou à presença de Deus, chegou aos ouvidos de Deus. Então, nesse salmo, quantas vezes a gente escuta, quer dizer, nos outros salmos, né, uma palavra semelhante, de que Deus das alturas estendeu a mão, te tirou de águas profundas, te livrou de inimigos poderosos, de adversários até fortes demais para você, que o Senhor foi seu amparo, que o Senhor te deu libertação. Mas aí tem uma chave muito poderosa e importante. E eu quero que você pense nisso durante essa meditação, que é a seguinte: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Então ele fez aqui um paralelo. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso tu reages à altura. Tu salvas os humildes, mas humilha os de olhos altivos. Então, nesse salmo, você vê uma relação de comparação. Eu quero que você visualize e perceba que, presta atenção nisso que eu vou te falar. A maneira como Deus vai se revelar para você, a maneira como Deus se revelou para você no decorrer do seu dia, foi na exata medida da sua confiança com relação a Ele, foi na exata medida da sua abertura com relação a Deus para poder operar na sua vida e foi na exata medida da fé que você dispensou para deixar Deus conduzir você e os seus caminhos. Então, nesse boot noturno, eu quero que você pense a respeito disso, de qual é a medida de confiança, de abertura e de fé que você tem dado para Deus poder guiar os seus passos e os seus caminhos. Essa é a primeira chave desse boot noturno. Agora a gente vai fazer uma meditação de 1 minuto
E depois eu vou passar as outras duas chaves do seguinte trecho: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, durante 1 minuto, você vai visualizar você e uma lâmpada ou uma vela acesa. E essa luz que vai sair, essa luz dessa lâmpada ou dessa vela, e você pode ser o fogo dessa vela, apesar de você ser o fogo, a luz não vem de você, porque não é você que mantém essa lâmpada ou esse fogo, essa chama acesa. Então eu quero que você visualize isso. Vamos lá? 1 minuto pensando nisso, você e uma vela. E eu tenho certeza que Deus colocou no coração de cada um, durante esse 1 minuto de silêncio, algumas coisas. E no meu coração, Deus colocou o seguinte: foi feito para mim uma comparação entre essa lâmpada que o Senhor mantém acesa, como sendo a nossa própria vida. A nossa vida, que a gente diz que pertence a nós, a gente sente que a vida está aqui dentro, mas essa vida não é nossa. Não é no sentido de que Deus vai operar através da nossa vida, mas é uma vida que o Senhor mantém acesa como luz para iluminar a vida de outras pessoas. E aí, a segunda chave que eu quero que você pegue nessa meditação da noite é a seguinte: Ele é o Deus que te reverte de força e torna perfeito o seu caminho. E essa é a parte em que você diz o seguinte: mas Rodrigo, olhando para o meu dia, eu não consigo enxergar que o meu dia tenha sido perfeito e nem que a minha vida é perfeita. E aí o salmista completa: você pode achar que o seu dia não foi perfeito, só que através de tudo que aconteceu no seu dia, os seus pés se tornaram mais ágeis, você foi sustentado através dos seus problemas, sustentado nas alturas. Deus treinou as suas mãos para a batalha, treinou seus braços e treinou seu corpo para poder vergar um arco de bronze. E Deus, através de todos os problemas, todas as dificuldades, todos os empecilhos, Ele te ensinou a usar isso como escudo para vitórias posteriores. Então, esse é a segunda sacada, e eu quero que você perceba agora a terceira, que é aquela que você vai usar para encerrar com chave de ouro essa meditação e o seu dia. Eu quero que você perceba que esse é um Deus que desce ao seu encontro para te exaltar. Sim, para exaltar você, que está preparado e que venceu as batalhas diárias. E está preparado para coisas maiores posteriormente. Por que coisas maiores, Rodrigo? Você que está dizendo isso, não. O próprio Salmo, no versículo 35 e no versículo 50, ele diz: esse é um Deus que desce ao meu encontro para me exaltar. E no 50 ele fala: e me dá no presente grandes vitórias,
porque é bondoso. Essa é a terceira chave. Eu quero que você mentalize e agradeça a Deus o fato dele te preparar durante o seu dia, mesmo que às vezes você não perceba, porque ele quer te dar vitórias posteriores em batalhas que virão. E eu quero que você, vamos finalizar isso com você imaginando e agradecendo o seguinte: descansa, imaginando que você tem um Deus que desce ao seu encontro para te exaltar. Então eu quero que você nesse minuto final sinta a presença, sinta a companhia, sinta a força, sinta o calor, sinta o abraço de um Deus que desce ao seu encontro para te exaltar. Se sinta abraçado e, mais do que tudo, nesse boot final, nesse encerramento do seu dia, que você se sinta amado. Então eu quero que você repita: eu me senti amado, eu me sinto amado. E eu vou transmitir e deixar que a minha família perceba esse amor através de mim. Não só a minha família, mas as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Essa foi nossa reflexão com base no Salmo 22, nosso boot noturno. Desculpa aí se eu deixei passar um pouquinho do tempo, mas é porque esses 3 pontos são muito importantes. Pessoal, um abraço e boa noite para vocês. Então, uma boa noite de sono. Grande abraço.